Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa. A gente vai falar de saúde. O Brasil tem uma incidência muito maior de morte por doenças cardiovasculares. Recentemente, a Europa publicou e divulgou um estudo alterando os parâmetros que regulamentam aquela pressão 12/8 que a gente conhece como a pressão normal, a pressão saudável. Agora os parâmetros mudaram e um pontinho vai fazer a diferença nesse processo. Do meu lado está o médico Diego Casarotto, ele que é cardiologista, e a gente vai tentar desvendar que mudança é essa e que diferença esse 12/8 para 12/7 vai trazer, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. Vamos começar desvendando que diferença esse pontinho vai fazer no diagnóstico e tratamento das pessoas. Boa tarde, Diego. Obrigada por ter nos recebido aqui. Olá, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Essa novidade que foi publicada então faz agora menos de um mês, ela transforma níveis que a gente considerava antes normais em níveis que hoje em dia merecem já uma atenção maior e talvez às vezes até intervenção medicamentosa e não medicamentosa, sempre no intuito de prevenção de doenças, sempre no intuito de melhores desfechos e menos sofrimento para as pessoas que têm esses níveis de pressão agora considerados elevados. A principal mudança, Thelma, é que antes a gente tinha a pressão ótima, abaixo de 12/8, a gente tinha a pressão normal, de 12/8 até 13, tinha o pré-hipertenso de 13 a 14 e depois do 14 tinha o hipertenso. Tá? Agora a gente tem abaixo de 12 a pressão não elevada, de 12 a 14 a pressão elevada e acima de 14 a hipertenso. Tá? O principal objetivo disso é mostrar que as doenças cardiovasculares elas não acontecem somente quando as pessoas já estão no nível de hipertensão. Às vezes a pessoa com 13/8, por exemplo, portadora de diabetes, portadora de doença renal, portadora já de doença cardiovascular, ela já merece tratamento e antes ela era alocada como uma pessoa não hipertensa. Então, hoje em dia, a gente pode pegar esses pacientes com alguns fatores de risco a mais e convencê-los, explicá-los sobre os benefícios e, principalmente, que esses benefícios superam os riscos do tratamento. Então, a gente sabe que a partir de níveis de 110 de pressão, 115, as doenças cardiovasculares já são mais frequentes, já são mais incidentes. Então, por que esperar até chegar ao 14, ao 140, para tomar alguma atitude? Nesse momento, a gente explicar por que essa progressão e esse cuidado preventivo é determinante, né? Porque enquanto a pessoa imagina que ela está numa zona segura, muitas coisas podem acontecer em curto espaço de tempo, é isso? Isso, a gente tem comparações em que pessoas acima de 115 de pressão sistólica, que seria a pressão alta, né? O valor alto da pressão, a incidência de doenças já é mais incidente, já é mais aumentado. Se a gente pegasse faixas etárias de 50 a 60 anos e comparar quem tem 110, quem tem 115, quem tem 120, quem tem 130, a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares ela é crescente. Então, se eu sair de uma faixa etária de 50 a 60 anos com 110 para 130, a diferença de mortalidade ela é bem relevante. Então, se a gente ficar numa inércia, se a gente não tomar atitude nesses pacientes, se a gente esperar eles um dia que eles cheguem no ponto que antes a gente começava a tratar, a gente está perdendo talvez o tempo mais precioso, sabe? A gente está perdendo um momento em que a intervenção ela já começa a trazer benefício e que as pessoas, por um fator normal de todo mundo, são acomodadas, sabe? Então a gente acaba perdendo uma oportunidade de tratar e de trazer benefício para essas pessoas. Como verificar a pressão? Que tem algumas dicas que determinam uma segurança nesse dado, né, doutor? Sim. A pressão alta ela é um sinal vital. E como um sinal vital, ela se altera conforme as nossas experiências. Então, é comum no consultório, é comum as pessoas procurarem porque passaram na frente de uma farmácia, estavam com dor de cabeça, mediram a sua pressão. Passaram numa blitz de beira de calçada, mediram sua pressão. Estavam na casa de parentes conversando, numa reunião familiar, medindo sua pressão. Essa informação nem sempre ela é confiável, porque as pessoas não estão em repouso, não estão em ambiente silencioso, não estão às vezes com o aparelho calibrado, não estão com o tamanho do aparelho adequado para o tamanho do seu braço, não estão na posição correta, sentado, com as costas apoiadas, com os pés no chão, com no mínimo 5 minutos de repouso. Se tomar um café preto, tem que esperar meia hora. Tá? Se fizeram atividade física, se estão caminhando, tem que esperar até meia hora. Então, medir a pressão requer algum preparo.
E esse preparo precisa ser feito para ser uma medida confiável, porque senão a gente vai acabar tratando a pessoa ansiosa, a pessoa que recebeu um telefonema, a pessoa que recebeu uma notícia, a pessoa que brigou no trânsito, a pessoa que chegou correndo na farmácia e que não quis esperar os 5 minutos e mediu sua pressão e estava com o nível alterado. E sempre lembrar que a gente não trata pressão por pressão. Medir agora deu tanto, o que eu faço? Medir daqui a 3 horas deu tanto, o que eu faço? Não, a gente trata grupo de medições. Então, a gente mede pressão várias vezes, analisa o grupo, quantas são as médias e toma decisões baseadas no grupo de medições, porque aí é mais fácil de tu conseguir um sucesso no teu tratamento. Aí é que vem aquele chamado diário da pressão, né, que Exato. os médicos orientam. Tem que verificar durante o período. Exato. A gente recomenda que no mínimo sejam de 3 a 7 dias de medições. Essa última recomendação, então, de 3 a 7 dias, no mínimo 2 vezes por dia, entre o café da manhã, no café da manhã em jejum e antes da janta. Se a pessoa toma medicamentos para pressão, sempre antes de tomar o seu remédio. Tá? Se não toma remédio para pressão, então seria em jejum antes do café e antes da janta. Lembrando sempre que a pessoa tem que estar de bexiga vazia, tem que estar sem conversar, tem que estar num ambiente silencioso, tem que estar com o braço nivelado na altura correta. Não adianta medir com o braço muito para baixo ou com o braço muito para cima. O aparelho tem que ser correto, preferencialmente o aparelho de braço, não o aparelho de pulso. Não é só a pressão por pressão que a gente trata, como tu acabaste de dizer. A pessoa que faz um tratamento para regular os níveis de pressão, ela precisa entender qual é o propósito desse tratamento. E esse é um grande desafio para a medicina, né? Exato. Esse talvez seja o ponto mais falho no atendimento médico que eu vejo do dia a dia, sabe? As pessoas tomam remédio há 5 anos, 10 anos e tu pergunta por que tu toma remédio, fulaninho? Doutor, para baixar o nível de pressão. Tá, mas o que tu vai ganhar com isso? Qual é o teu benefício com isso? Não sei. E por as pessoas não saberem isso, elas acabam sendo negligentes com o seu tratamento, não vão ao médico regularmente, não tomam seus remédios todos os dias. Então, qual é o principal objetivo de um tratamento para pressão? Redução de doenças cardiovasculares, AVC, infarto, insuficiência cardíaca, que é o famoso coração grande que as pessoas ouvem falar nas ruas, doença renal, hemodiálise, doença vascular periférica, entupimento nas artérias das pernas, aneurisma nas artérias da barriga, aneurisma na artéria do tórax, cegueira, doença ocular vascular, tá? Então, demência, mas o principal de todos é a incidência de AVC isquêmico, tá? A pressão alta é o principal fator de risco modificável para doenças cardiovasculares. E se a gente não atentar para ela, a gente vai perder uma parcela mais ou menos de 50% de culpa das mortes cardiovasculares. Tudo começa com uma pressão dentro dos padrões normais. Aquilo que fugiu dali já é um sinal para outros fatores e outras doenças que podem se desencadear e resultar numa dessas aí da lista assustadora. Exato. É como se fosse uma bola de neve que começou a rolar de cima do morro e que, se a gente não se preocupar com ela lá em cima, ela vai continuar rolando, ela vai continuar aumentando, e a hora que ela chegou até onde a gente se encontra, ela pode ser uma grande tragédia, né? Se a gente tomar alguma atitude lá, quando ela começou a rolar, então, cuidei minha alimentação, fiz exercício físico, reduzi meu peso, avaliei com o médico que me trata sobre medicamentos que podem aumentar a pressão. Tem remédios que podem aumentar a pressão. Então, quem toma corticoide, quem toma anticoncepcional, quem faz uso de anti-inflamatórios, às vezes alguns tipos de quimioterapia, existem medicamentos que causam isso. Então, a gente tem que avaliar o quanto esses medicamentos são necessários e, às vezes, eu preciso manter, por exemplo, uma quimioterapia e eu preciso tratar melhor a pressão alta dessa pessoa. Então, às vezes, eu tenho pacientes que não eram hipertensos, começam a tomar algum remédio, existem algumas medicações que são dessa área da quimioterapia que aumentam a pressão. Eu não posso tirar esse remédio, mas eu preciso, então, tratar aquele cara que não era hipertenso até então. E outras situações a gente consegue tirar. Então, uma mulher que tenha uso de anticoncepcional, vamos conversar com o ginecologista alguma maneira alternativa de prevenção para a mulher não engravidar, para poder manejar melhor a pressão. Tá? Então, tomar algumas atitudes, redução do sal, redução de peso, como eu falei, exercício físico, bem-estar social, bem-estar familiar,
Tratamento da apneia do sono, que é outro fator que a gente reconhece pouco nos pacientes, as pessoas procuram muito pouco atendimento por isso, também impacta no tratamento da pressão. É uma doença que ela vem agregada com vários fatores e que a gente não pode só olhar para a pressão alta, a gente tem que olhar também para as coisas que estão ao redor. Para a gente encerrar, quem estava tranquilo em casa com a sua pressão 12/8 tem que sair correndo para o médico? Não, não é para tanto. O recado eu acho que é o seguinte: a nossa saúde, pensando em futuro, pensando em como a gente quer estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é igual uma poupança. A gente tem que guardar um pouco da saúde a cada dia, a cada mês, para lá no futuro a gente ter essa poupança e poder ir lá e resgatar. Entende? Então, aquela pessoa que estava com seu 13/8 precisa sair correndo? Não. Mas ela pode pensar: o que eu posso mudar? Onde é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer hoje com 40 anos que com 60 eu vou estar numa situação melhor? Ou pelo menos igual como eu estou agora? Né? Será que eu preciso ficar esperando acontecer alguma coisa para daí tomar um susto e me tratar? Ou será que eu posso modificar algumas coisas no meu dia a dia? Né? Então, abaixo de 40 anos, a gente recomenda que as pessoas vão a cada 3 anos no médico para avaliar níveis de pressão. Acima de 40 anos, uma vez por ano. Tá? Então, essa pessoa que está com 13, próximo a 14, por 8, por 8,5, avalie o que está fazendo de possíveis erros em casa, sabe? No teu comportamento, no sal, no teu peso, no teu exercício, na tua qualidade de sono, na tua qualidade de vida geral. E tentamos modificar isso agora de uma maneira não medicamentosa, sem tomar medicamentos. E se tu tem, por exemplo, alguma doença associada, aí o médico vai decidir contigo se já é o momento de começar tratamento ou não. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Não é uma maneira de assustar as pessoas, mas é uma maneira de alertar que não fique esperando o sinal vermelho aparecer para frear teu carro. Freie o carro antes do amarelo, o próximo do amarelo. Quanto mais cedo tu perceber que a sinaleira está se transformando em amarelo para o vermelho, tu já freia teu carro, entende? É a maneira de evitar o acidente. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Então a gente tem que pensar que é uma continuidade, a nossa saúde é uma continuidade e que lá na frente o sucesso vai ser positivo ou negativo conforme o que a gente faz ao longo da nossa viagem. Se tu esperar que lá no futuro seja tudo ótimo e a gente não se dedicou nada na nossa vida ao longo dos anos, provavelmente a gente vai ser pessoas que não vamos ter essa poupança guardada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Tá certo, então. Nunes, encerro minha conversa aqui com o Diego Casarotto, cardiologista, que nos trouxe informações sobre essas novas diretrizes de controle da pressão arterial. E devolvo para ti no estúdio.